Muito boa noite e um feliz ano novo para todos aqueles que nos acompanham, dando sequência à nossa programação nessa noite de segunda-feira. O seu semanário de opiniões está ao vivo nesse momento e mais uma edição do Ponto ao Ponto que vai ao ar com apoio de Unimed, Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Freuner Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. Nós fizemos um apanhado dos principais fatos da semana passada para colocar em debate a partir de agora. Em ordem alfabética, eu tenho a honra de receber na noite de hoje Guilherme Lunelli Damian, advogado especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, assessor político. José Carlos Breda, bacharel em Ciências Econômicas pela UX, pós-graduado e especializado em administração financeira pela Unicinos, com longa experiência no serviço público em vários municípios, no governo do estado e no poder judiciário e também no legislativo. Como prefeito reeleito de Cotiporã em 2017, 2018 e 2019, foi vencedor do prêmio Gestor Público e recebeu o prêmio Liderança Pública pelo Centro de Formação e Liderança Pública de São Paulo. Atualmente é chefe do setor de finanças e coordenador de relações institucionais no município de Cotiporã. Leonardo Bock, professor formado em História pela UPF, pós-graduado em Metodologia do Ensino e Pesquisa pela UX, foi professor de várias escolas de Nova Prata e da região da Universidade de Caxias do Sul e da Universidade de Passo Fundo, de pré-vestibulares e coordenador do Núcleo de Educação do Presídio Estadual de Nova Prata, presidente do Conselho da Comunidade do Presídio Estadual aqui da cidade. Lúcia Lucena Capelari, formada em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em administração hoteleira pela Unicinos, supervisora técnica da unidade de hotelaria do Senac em Porto Alegre, empreendedora hoteleira e comerciante do ramo de enogastronomia. Hoje leitora e plantadora de árvores e flores, casadas com o Jorge e mãe do Pedro Arthur e do João Paulo. Muito obrigado pela segunda semana, Lúcia, compondo a nossa bancada nesse período de final de ano. E já arrumando para a nossa pauta e os nossos assuntos, vamos começar com uma situação que na semana passada dividiu opiniões na internet. Acompanhamos a situação no estado da Bahia, onde fortes chuvas, rompimentos de barragem, alagamentos, enchentes, enfim, aquelas situações climáticas que sempre ocorrem no Brasil, em algum estado, com a chegada do verão. Dessa vez acabou acontecendo no estado baiano. Até o fechamento da nossa edição se somavam 24 óbitos e milhares de desabrigados. Em contraste com essa circunstância, o presidente Jair Bolsonaro tirou seu período de férias no estado de Santa Catarina, onde resguarda um grande colégio eleitoral, e realizando aparições públicas de jet ski num parque de diversões. A dicotomia criada entre o sofrimento dos baianos inundados e o presidente navegando de jet ski trouxeram um sentimento de contrassenso e naquela velha batalha bilateral da internet. E o assunto é trazido para justamente a nossa bancada dizer o que pensa sobre isso. De um lado, uma tragédia de nível nacional e de outro lado, o presidente seguindo a sua agenda de férias, antes de ser interrompida na manhã de hoje, devido a um problema clínico, e ele se encontra internado. Para abrir a discussão, Guilherme Lunelli Damian, qual é a sua opinião quanto a esta situação que nós verificamos na semana passada? Boa noite a todos os colegas, todos os amigos aqui de bancada. Boa noite a todos as pessoas que nos assistem, os telespectadores. E a batata quente chega de vereda. Não, nós estávamos conversando antes aqui também sobre assuntos relativos a notícias e fake news, que eu acho até que os colegas podem adentrar um pouco mais. Mas falando puramente na questão, se a gente não começar a fazer
retrospectivas históricas sobre outros casos e posturas de outros presidentes, posturas de outros gestores com relação a tragédias ocorridas no passado, nós vimos claramente despindo a discussão anterior, deixando simplesmente esse fato. O presidente Bolsonaro, ele não pode ser, isso é fato mais ou menos pacífico, não tem a empatia entre uma das suas principais virtudes. Ele, inclusive, faz questão de quebrar algumas regras que os estadistas, em geral, possuem, que é aquela questão de estar junto, mais junto àqueles que sofrem do que aqueles que não sofrem, né? E isso é levado como motivo, como virtude para muitos dos seus seguidores, para muitas daquelas pessoas que apaixonadamente o defendem, até irracionalmente, diria até mesmo quase afetivamente, quase sexualmente. Tu ir num restaurante e ter uma coleção de latinha de Coca-Cola com escrito Bolsonaro, né? Então existem pessoas, assim como existem pessoas também com essa mesma paixão extremada pelo Lula. Já não tinha tanto pela Dilma quanto não teve pelo Fernando Henrique, pelo aqueles que eu acompanhei. Mas ele faz questão de não ser um estadista, o Bolsonaro. Ele faz questão de não ser. Não quer dizer que talvez não seja um bom gestor, não vai entregar o país melhor do que pegou. Longe de a gente elucubrar fracassos e nem muito menos desejar. A gente quer que ele seja o melhor presidente, né? Todos nós, aqueles que votaram e aqueles que não votaram, no momento que ele vence a eleição. Mas ele faz questão de romper paradigmas, ele faz questão de não ser, de não repetir os passos que os seus antecessores deram. Ele faz questão de não ser assim. Isso lhe causa críticas, mas lhe causa também o aumento e a maior fidelidade do seu séquito. Ainda que temos instituições bem consolidadas aqui, ele não vai chegar a ser o Orbán, né? Não vai conseguir, né? Mas vamos ver muito mais dessas vamos dizer, gafes propositadas ou essas ações de rompimento de paradigmas até o final do mandato dele, que seja em 2022, 2026. Nós vamos ver muito aí. Certa característica pessoal dele. José Carlos Breda, como estadista, já passou por vários poderes. O que o senhor enxerga dessa situação contradita, né? De um lado a população, do outro lado o presidente. Como é que interpreta esse tipo de fato? O próprio enunciado, boa noite em primeiro lugar a todos, o próprio enunciado ele já induz a crítica ao presidente. Porque diz, olha, enquanto o povo está sofrendo, o presidente está tirando férias e andando de esqui. Então já tem um direcionamento aí. Ele esteve no início, antes, quando iniciou, fez a coisa certa, mandou auxílio. Hoje mesmo, mais 34 médicos foram para lá, mais de 900 milhões direto aos municípios, porque esse Rui Costa, que ele faz questão de atacar o presidente, se aliou com a Argentina, que mandaria meia dúzia de pessoas lá para ajudar, sem nenhuma ajuda propriamente dita, para fazer politicagem. Não foi receber o presidente quando foi inaugurar um aeroporto dizendo que era politicagem. Se fosse o inverso, o presidente fosse lá, suspendesse as férias e fosse na Bahia, seria acusado por estar lá por politicagem. Eu tenho absoluta certeza disso. Então há uma perseguição. Olha o que o José de Abreu disse hoje, da Globo. E essa fonte é da Globo. Eu estou feliz porque o presidente está mal. Isso reflete o pensamento da Globo. Então há uma perseguição forte. Agora, aquilo que o doutor Guilherme disse, ele faz questão de não ser o politicamente correto. Eu, quando fui secretário de obras, estava aqui em Cotiporã,
e encontro da família anual, e deu uma enchente lá na Igrejinha, aquela região, e eu suspendi a festa e fui para lá e andei junto com o pessoal no socorro às vítimas, né, que estavam acontecendo, foi máquina, tudo para lá. O presidente não faz questão de fazer isso. Então é aquela velha história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Ele fez tudo certo. Entretanto, a postura, a leitura, aquilo que se passa é o que se interpreta. E a maioria da mídia, qualquer coisa que faça, está errado. Fez por politicagem. Então, o que ele fizer sempre vai ser criticado. Ele deixou de ir por estar usufruindo alguns dias de férias. Ele que trabalha 24 horas por dia, quase todos os dias, mas poderia ter dito, olha, não estou lá, estou encaminhando, mas isso é uma postura dele e ele vai assim até o final, independente. Tem muitas coisas positivas que o governo fez. Hoje bateu o recorde, isso aí é notícia hoje, do superávit da balança comercial do país. É por primeira vez desde 2013 que nós vamos ter superávit primário de 3,9 bilhões, 61 bilhões na balança de exportações, uma série de bons projetos, investimento no setor de infraestrutura, mais de 20 bilhões contratados já, e que será um grande impulso junto com o setor primário previsto para esse ano de 2022, mesmo com todos os problemas que se enfrentou. E não vamos esquecer que passamos por uma pandemia onde que foi sangrado o cofre público, as finanças públicas do país, que socorreu os estados, os municípios, eu sei porque era prefeito, compensando as perdas que os entes federados tiveram durante esse período. Mas isso não conta nada. O que conta é que ele, num dos dias que a tragédia estava acontecendo, estava andando de jet ski, fazendo questão de aparecer e tudo. Aquilo que o doutor Guilherme disse, parece que contra toda a lógica e o recomendado político. Que quando a gente vai fazer a leitura do fato, eu tenho que ter que no mesmo dia ou na mesma semana eu tinha um estado brasileiro, um dos mais populosos, passando por uma situação climática desse tipo, ao mesmo tempo que o presidente estava de férias. E aí você se coloca na posição tanto do baiano que está debaixo d'água naquele momento, sofrendo, quanto do outro lado do presidente que nesse momento tira férias. Se eu assumo um compromisso perante o Estado e perante a população, será que aquele sobrevoo clássico de helicóptero que todos os chefes de Estado dão em áreas devastadas daria para dar uma placada? Mas não, como o doutor Guilherme colocou, não se faz questão disso, se faz questão de se trazer exatamente o contrário dessa postura para a gente estar aqui comentando se isso é certo ou se isso é errado. Lúcia Capelari, como é que tu enxerga esse fato? Qualquer grande estadista, qualquer presidente, primeiro-ministro, rei, prefeito, governador, ele tem um ritual do cargo, né? Um mínimo de diplomacia, de empatia com o seu povo, né? Eu acho que o presidente, antes de tirar férias, ele poderia ter sobrevoado a região de conflito e prestado homenagem às famílias que perderam seus entes queridos, perderam seus empregos, perderam suas moradias. Isso é o mínimo que a gente espera de um estadista, né? Mas eu acho que às vezes o presidente joga para a torcida, né? Então, só que ele não é presidente só do eleitor dele, ele é presidente do país, e ele é presidente de quem está sofrendo, e esse é o primeiro, a primeira instância, né, da empatia, da humanidade, do espírito comunitário. Então, eu achei péssimo. E eu acho que isso, além de ser péssimo, essa imagem não repercute só internamente, essa imagem repercute em nível internacional, né? Os investidores hoje estão muito ligados. Eles não estão ligados só apenas a questões econômicas, né? Estão ligados nas questões ambientais e nas questões comportamentais de um país, de um estado e de seus governantes.
Professor Leonardo Bock, para a gente encerrar esse assunto salgado que nós começamos nessa manhã. Nessa noite, aliás. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite. Um feliz ano novo, pessoal que nos assiste e a nós todos aqui. Eu acho que é direito o presidente tirar férias, Sim, como qualquer pessoa, exatamente. Isso esqueci. em função do cargo que ele ocupa. Só que a gente tem que lembrar que a situação da Bahia foi a segunda semana de férias do presidente. Na semana anterior ele estava no Guarujá, pescando, com o presidente da Caixa junto, inclusive. O salário é pouco, 57 mil por mês. Passaram a semana pescando. Na segunda semana que ocorreu esse fato, enfim, na Bahia, como um estadista, eu acho que o presidente agiu corretamente, mandar ministros para lá, liberou 750 milhões, não foi 900, né? Milhões. Hoje, sim. E, Dia, hoje isso. é 900. E então, quer dizer, tudo certo até então. Agora, a postura do presidente, ela é uma postura como ele é. A gente já tem isso, claro, já estamos há 3 anos de governo, e ele fez uma opção, inclusive uma opção política aqui. Ele sabe que no Nordeste ele leva uma surra sem tamanho numa eleição. Né? Então, quer dizer, não importa tanto. Só que ele esquece, de forma até típica, que o Sudeste, que é o maior colégio eleitoral, tem uma boa parte de nordestinos ali. Então, a minha avaliação, assim, pessoalmente, é um absurdo. Deveria. Gente, vamos lá. Santa Catarina a Bahia são 3 horas de voo. Vai lá, fala com as pessoas, conversa e depois volta, curtir as tuas férias. Entendeu? Faz essa parte. Mas foi uma opção típica de uma pessoa que não tem empatia, que não gosta do ser humano que está do outro lado. Né? E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu desejo que o presidente melhore dessa situação intestinal que ele está passando. Né? Acho que carrego comigo essa coisa. Ele tem uma família, tem filhos, né? Criança pequena. Né? Tomara que ele se recupere, que vá para o embate eleitoral no próximo ano, né? Que Já vá é participar, nesse, melhor desse ano, Já é perdão, nesse que vá participar dos debates, os quais ele não participou na última eleição, né? Em que pese, a gente teria todos os motivos do mundo para não pensar assim, né? Mas vamos torcer para que ele melhore, né? Ele não pensou assim. No dia 15 de março de 2021, nós batimos 285 mil mortos pela Covid. E o presidente, na live daquela quinta-feira, ficou imitando uma pessoa com falta de ar. A gente perdoa, mas não esquece. Então, melhoras ao presidente e uma baita bola fora com relação a essa situação da Bahia. Muito bem, a situação, começamos o ano com estes fatos transcorrendo os periódicos e a gente traz para trazer as opiniões dos nossos convidados e você em casa faça a sua parte com isso. E um abraço para a dona Terecúnico, que nos acompanha também nessa noite lá de Nova Bassano. O segundo fato que também chama atenção no fechamento da última semana e vai de encontro ao interesse dos estudantes que passaram alguma dificuldade por conta do FIES. Lembro-me bem de muitos relatos de quem contraía aí o financiamento estudantil e quando acabava a faculdade, retirava o seu diploma de colação de grau e no mês seguinte já tinha um boleto para começar a pagar. E isso deixava todo exercício bem complicado, porque a gente sabe que a formação no nível superior não quer dizer necessariamente um emprego na sequência e a condição de assumir o pagamento, né? Com a publicação no Diário Oficial da União,
Os profissionais que estão em débito com o financiamento estudantil podem solicitar um reparcelamento das suas dívidas em até 150 vezes. Na opinião da bancada, essa medida é válida para quem está com o nome no vermelho por conta do financiamento da própria faculdade. E abro um parênteses aqui antes de passar a palavra ao José Carlos Breda. O atual governo também tem feito um acesso facilitado a políticas de parcelamento, tanto do ponto de vista tributário, quanto agora do FIES. Está mais fácil conversar com o governo quem está em débito com ele, seja pelos longos prazos de pagamento ou pelos descontos alcançados. Agora, esse reparcelamento em 150 vezes vem para o público do FIES. Como é que a bancada enxerga? José Carlos Breda. Eu vejo como uma medida acertada do presidente. Eu consegui fazer a faculdade porque eu fiz um financiamento na época e meu salário não dava, trabalhei de garçom para poder pagar. Além do meu emprego na prefeitura de Bento, trabalhava de garçom no restaurante para poder honrar o empréstimo que eu fiz e graças a isso eu pude fazer minha faculdade. E assim foi pensado para muitos brasileiros, né, que tiveram essa oportunidade de buscar o financiamento e fazer o seu curso. Entretanto, muitos não conseguiram honrar esse compromisso que assumiram. Aí vai de uma série de fatores que às vezes se usa na administração pública, de que quando a cobrança é mais cara do que a receita, a capacidade do devedor de honrar, quer dizer, você fica com um crédito que na verdade não existe. E também acaba trazendo uma série de transtornos àqueles que se tornam inadimplentes. Então, nada melhor do que dar uma oportunidade, e aí vão várias, eu estive lendo a medida provisória, várias formas de desconto, de parcelamento, até de 92% do valor do principal, quer dizer, paga 8% do que buscou, ou uns 86,5%, e pode parcelar, e se quiser, do que restou, ainda pode parcelar em 10 ou 12 vezes, corrigido pela TR. Ou seja, é um facilitador, digamos assim, para honrar o compromisso. Agora, eu acho que não dá para deixar simplesmente passar assim. Teria que se fazer um estudo, uma pesquisa mais aprofundada. Quantos são? Por que eles não conseguiram? Até para que outros programas que venham a ser implantados, se tenha essa experiência, esse estudo, e que se aperfeiçoe mais. A lei de Fernando Henrique Cardoso, depois o Lula, depois acho que foi a Dilma que aperfeiçoou, e agora está sendo aperfeiçoada, para que se desse essas condições. Então, é acertada assim, mas há necessidade de se fazer um estudo. Por que esses estudantes, digamos assim, não são só jovens, não conseguiram honrar? Por que eles não venceram? E, nas próximas, quem sabe, ajudar de outras formas, criar já as condições lá adiante, para aqueles que assim quiserem, buscar o financiamento desse pagamento, porque são recursos públicos, é da população, quer dizer, é recurso de todos que beneficiou alguns. Eu sempre digo, quando você dá incentivo, por que se dá incentivo? Porque com recurso que é de todos para alguns, porque se espera que esses que tenham o benefício, com a ajuda de todos, eles possam crescer e gerar retorno para todos aqueles que investiram. Então, esse é o espírito do subsídio, do incentivo que se dá. Por que vai dar para uma pessoa só, se ela não vai gerar um retorno depois? Então, ok, e esse estudo eu acho mais aprofundado para aperfeiçoar no futuro eventuais novos programas de incentivo aos estudantes.
Lúcia Capelari, é uma alternativa para tirar do vermelho esse refinanciamento? Porque muita gente sai da faculdade e não consegue mesmo quitar nem a primeira parcela. Com certeza. E se faz muito necessário no momento, porque a gente vem de uma crise, ainda estamos, né, numa crise sanitária, numa crise econômica que se agravou com a pandemia, né? E então é absolutamente necessário que se refaça, se recalcule essa dívida, que se crie alternativa para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho, possam abrir suas empresas, possam retornar à vida financeira, à vida profissional. Eu faço uma ressalva. Eu acho que o Brasil tem uma cultura de não valorizar o bom pagador. Não só na questão educacional, essa é muito pequena, mas na questão empresarial, especialmente, né? Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura se a gente quiser crescer. A gente precisa valorizar quem paga. Porque muitos desses estudantes se formaram e pagaram de forma muito sacrifício, né, esses créditos. Então tem que ser valorizado isso. Isso quando a gente, não é a pergunta, mas quando a gente passa isso para nível empresarial, é muito contundente, né? As grandes empresas são refis, e o pequeno empresário, o pequeno comerciante não tem Se precisou de uma negativa, tem que estar tudo em dia. Exatamente. Se for abrir um mercadinho ali, a gente tem que estar com tudo muito, muito certinho, né? Então eu acho que a gente precisa mudar essa cultura e valorizar o bom pagador, valorizar mas ressalvo que é muito importante, é essencial que sejam refeitos esses cálculos, que sejam procurado alternativas para que essas pessoas consigam quitar suas dívidas. Agora, a isenção total eu não concordo, sabe? Não concordo exatamente por valorização do bom pagador. Me recordo agora, nessa tua fala, de um professor de Direito Civil e Obrigações, e onde se estudava essas relações, né, de pagamentos, credores, devedores, e ele sempre dizia que, na verdade, a forma como a lei brasileira é feita, ela é para benefício do devedor. Porque o maior devedor de todos, lá no fundo, acaba sendo o próprio Estado. Então ele precisa ter válvulas para se beneficiar. Tô certo ou tô errado, doutor Guilherme? Não, tá certo. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Primeiro, com relação à pauta, né? Sim. Eu também dei uma escapada. Mas a questão da pauta. A pauta, ela é um dos grandes acertos que a equipe econômica do governo está fazendo, é buscar esses créditos. Por quê? 150 vezes, juros subsidiado, descontos, tá? Por quê? Porque o devedor, aquele que não paga pontualmente, aquele que fica inadimplente, tá? Ele pouca parcela desse contingente todo é gente que não quer pagar porque não paga. Não paga porque não quer pagar, desculpa. Né? É gente que assim... Eu fui funcionário público e eu convivi muito com funcionário público. Funcionário público sai de uma faculdade com FIES e sai... vou fazer um concurso e vou ganhar... Cara, vou sair na minha época, né? Vou sair de 400 pila de um salário mínimo para 5 mil. Nossa! Em 10, 15 anos, esses 5 mil evaporou. Os funcionários públicos estão com uma perda de salário, perda de capital de compra, de poder de compra de mais de 70% nos últimos 20 anos. Aí, o cara tá levando o FIES paguinho, daí a namorada pede para casar, ou a namorada engravida, pronto, não vai o FIES não vai ser pago mais. O FIES não vai mais ser pago. A vida das pessoas, a gente vive numa sociedade que
Ao mesmo tempo que a legislação, em tese, entre aspas, protege o devedor, ela encarece muito a mora, ela encarece muito o devedor, porque o devedor, aquele que parcela, aquele que pega financiamento, aquele que tem que correr atrás, porque não tem capital, porque não temos uma cultura de poupança, como se tem nos países ricos, não, nós temos que pegar financiamento, porque as famílias são pobres. Tem que pegar financiamento para ter acesso, para comprar um carro, para comprar uma casa, para trocar os móveis da casa. Tem que pegar financiamento, já paga juro, daí tu atrasa, tu paga mais o juro, tu paga mais a multa, tu paga mais, daí tu vai para SPC, e daí te cortam os teus créditos, e quando tu vê, tu tá envolto num beco sem saída, e quando tu vai dizer, quero pagar o meu FIES, não, agora tu tem que pagar 50 mil. Tu não vai poder mais pagar 5 mil. Tu vai ter que pagar 50 mil. Assim com o FIES, assim com o carro, assim com o banco, assim com o imposto. O imposto do ICMS atrasado, tá aqui o Breda, que não vai me deixar mentir sozinho, é 120% desse ICMS atrasado. Tu atrasa um mês, entrou em dívida ativa, é 120%, cara, de multa. Por quê? Pra te desencorajar a dever, mas quem é que fica encorajado a dever, pelo amor de Deus? Pô, beleza, eu não vou pagar, eu quero ser um devedor, gosto disso. Então, aí, ó, presidente, por mim, pode ficar de férias mais o resto do ano. Porque a equipe econômica dele acertou em cheio. Nesse primeiro mês de FIES, assim como foi o primeiro mês dos reparcelamentos tributários, ele vai recuperar pelo menos 50%, 60% dos créditos podres que ele não ia poder cobrar. Porque não se tira leite de pedra. Tu não vai atrás do cara pode ser até um médico, pode ser até um engenheiro, pode ser até uma pessoa, mas ela tá ali, ela tem que fazer escolhas. Tem juízes de direito que se deram por impedido para julgar um processo contra o Banrisul porque estava devendo o Banrisul. O Banrisul não adiantou o 13º do juiz de direito. Então, a questão vamos dizer, dessa situação de enfrentar esse problema, e outra, o presidente e o Congresso Nacional sancionaram a lei de prevenção ao superendividamento, que hoje está dentro do Código do Consumidor, que é uma coisa que está 10 anos atrasado. A facilidade do crédito é muito grande. Vai na internet hoje, o cara tá meio apavorado, entra na internet e tira um empréstimo. A que custa esse empréstimo? Como é que vai caber? Eu preciso pagar a matrícula do meu filho. E eu não tenho dinheiro. Eu vou pegar 2 pila aqui. Aí pega 2 pila numa financeira, vai pagar 84 vezes de R$74, que eu fiz um processo, ganhei um processo contra uma financeira por causa disso. A mulher pegou R$2.000, 84 vezes R$74. Então é muito custoso, a nossa vida é muito cara. Então, um golaço da equipe econômica do presidente e dele mesmo, por ter possibilitado isso. Os problemas que nós temos com o endividamento são muito mais estruturais, são muitos passos atrás que devem ser retomados. Mas foi assim, essas iniciativas louváveis. Professor Leonardo Bock já acompanhou esses dilemas de alguns alunos passando pelo ensino superior e chegando ao final e não conseguindo dar conta desse compromisso de financiamento estudantil? Já. Mas eu acho que temos que ir avaliando as coisas por partes. Por que um aluno, estudante, vai fazer um FIES? Ele não vai fazer porque ele não precisa, né? Primeira coisa é essa. Um curso superior, ele dura 4, 5 anos, mais até, dependendo do curso. Do momento que o aluno ingressa no curso superior até que ele termina, passam-se alguns anos. A realidade econômica, ela muda. A realidade social, ela muda.
o sonho do aluno que estava ingressando na universidade, talvez lá no final, se torne um pesadelo. Isso é natural. Se a gente pegar o quadro do nosso país nos últimos 3, 4 anos, a gente vai ver que nós entramos numa desgraça econômica para as classes menos favorecidas, que são aquelas que vão buscar o financiamento estudantil, a comprar uma casa, comprar um carro. As pessoas têm que fazer isso, elas se obrigam a fazer isso, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas, está largando que as famílias estão gastando 40%, 46% e 48% entre gás e energia. O brasileiro, hoje, você pega a inflação dos combustíveis, que vai se refletir em toda a outra cadeia, né? Todo mundo está vendo isso. Nós tivemos esse Natal o menor consumo de carne nos últimos 25 anos. Então, para quem vive o mundo real, né, o assalariado, né, quem tem uma vida um pouco menos favorecida, as coisas não estão boas. Elas estão muito ruins. Voltou a fome no Brasil. Nós aqui vivemos numa bolha na nossa região. Mas a fome voltou. Nós vimos imagens aí terríveis das pessoas na semana retrasada disputando osso e carcaça. Esta é a realidade. Desemprego a 13 milhões, subemprego, emprego informal batendo 25, 30 milhões. Ora, não dá para tapar o sol com a peneira. Passam-se 3, 4 anos, o cara está formado, cara, o Tiago, ele não vai ter como pagar. Essa que é a realidade. E aí, a gente está num ano eleitoral. O principal adversário do presidente Bolsonaro, que é o Lula, fez um discurso recentemente, isso está no TikTok, está em tudo que é lugar, dizendo que se fosse presidente ele iria abonar o FIES, em função da pandemia, em função de que o pessoal não conseguia trabalho. De imediato, o presidente Bolsonaro fez a medida. Então, ela é uma reação política, né? Os efeitos econômicos, se vai recuperar crédito ou não vai, isso comparado aí a refis, a isenção fiscal, etc., é uma titica, certo? Exatamente. Né? É quase nada. Então, o que cabe discutir, eu acho que a questão é assim, vamos lá, vamos botar esse pessoal no mercado de trabalho. Nós tivemos uma pandemia, vamos fazer eles pagar o FIES, né? Vamos fazer, produzir. Mas para isso precisa de emprego. O cara se forma e não tem emprego. Como é que vai pagar? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A medida foi boa? Concordo. É eleitoreira? Claro, foi uma resposta ao candidato adversário. Também. Economicamente, ela é um mau exemplo, Lúcia? Pode até ser. Né? Está premiando o mal pagador, mas é uma necessidade. É isso que eu vejo. Muito bem, e no final desse primeiro bloco eu mando um abraço para Isabel Balzan, nossa colega de bancada, e o seu Gentile Gonçalves, que manda as suas contribuições lá de Porto Alegre. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência vamos falar sobre uma das maiores escritoras da história do Brasil, que se despediu desse plano, Lia Luft, que faleceu aos 83 anos na semana passada. No próximo bloco, o legado de Lia Luft, pela opinião dos nossos colegas de bancada dessa noite de segunda-feira. Feliz 2022, o ano está só começando no Ponto a Ponto. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores.
o sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Cara, nunca mais fale mal dele. Muito bem, não falando mal de ninguém, e começando esse segundo bloco do Ponto a Ponto dessa noite de segunda-feira. Eu agradeço os nossos patrocinadores, a Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. E para dar uma suavizada nesse ambiente político que veio do primeiro bloco, vamos à literatura. Afinal, os fatos transitam entre as fronteiras dos assuntos mais diversos da semana passada. E uma das maiores escritoras da literatura brasileira, Lia Luft, veio a óbito aos 83 anos aqui na capital dos gaúchos, Porto Alegre. E na opinião da bancada, qual é o legado literário que a escritora gaúcha deixa? Ela que batia recordes de vendas. E para começar, a opinião, claro, de Lúcia Capelari. Tens um coletivo de mulheres que leem, né, Lúcia? Conta para nós também. Mulheres que leem Nova Prata, né? A gente é um grupo, eu digo que é um oásis, né? É um grupo que a gente se sente muito bem. A gente se reúne uma vez por mês, de forma virtual agora, né? Então, um abraço para as minhas colegas leitoras, né? E a gente lê mulheres, literatura feminina do mundo todo. Sempre, cada mês é um clássico, uma nova escritora, ou são vários temas, né? É um lugar de acolhimento, de pertencimento num mundo, eu acho que o Brasil está imerso num obscurantismo, e esses guetos de leitura, de cultura, são muito confortantes, né, em tempos. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que sempre depois da Idade Média vem o Iluminismo, né? Então a gente está se preparando. Quem lê se prepara para um novo momento mundial, né? Não estou falando só de Brasil, né? Para a Idade das Luzes. Exato. Em relação à Lia, com certeza a gente tem uma grande perda, né? Ela é uma escritora de uma produção literária espetacular, né? Ela tem mais de 30 livros editados. Ela começou sua vida como professora universitária. Ela foi uma grande tradutora. Ela foi uma excepcional tradutora, que ela sempre se colocava como tradutora, né? Ela traduziu grandes escritores. Ela traduziu Thomas Mann, Virginia Woolf, Herman Hesse, quer dizer, escritores clássicos, né? E não é por nada que alguém traduz esses expoentes, né? Desculpa. A Lia, depois disso, ela, como escritora, ela foi contista, ela foi cronista, ela foi ensaísta, ela foi romancista, e ela escreveu livros infantis, né? Então, uma produção literária
espetacular, né? Ela teve um livro que ela foi um divisor de águas na carreira literária dela, que foi Perdas e Ganhos. Esse livro se tornou um best-seller, foi traduzido em diversos idiomas e vendeu milhares de exemplares. Eu particularmente não gostei desse livro, até na época eu me senti assim, nossa, todo mundo gosta do livro e tu não gosta, né? Agora, há pouco tempo, eu assisti uma entrevista da Lia e ela disse que ela também achou esse livro, que esse livro ela não tinha pretensões para ele, que ele teve todo esse sucesso por esses fatores imponderáveis. Né? Então, me senti mais confortada, né, em relação à minha avaliação. Por conta do Perdas e Ganhos, a Lia foi trabalhar na revista Veja como cronista. Né? Ela ficou anos e anos na revista Veja. E não sei se foi por conta do Perdas e Ganhos, afinal, depois do sucesso do Perdas e Ganhos, ela foi para a revista Veja. Como cronista, eu, novamente, particularmente, não gostava dela como cronista. A Lia tinha uma posição extremamente conservadora, até com temas assim de pena de morte e tudo. Eu não gostava da posição dela e nem da forma como ela escrevia, como cronista. E aí ela saiu da Veja e depois ela retornou como cronista para Zero Hora. Ela teve em 2 momentos na Zero Hora. As crônicas dela na Zero Hora eram mais intimistas e daí eu passei a curtir mais a produção literária dela. Agora, também, há pouco tempo, eu assisti algumas entrevistas dela, inclusive uma entrevista no Roda Viva, bem interessante, que ela até se reposiciona de forma muito corajosa e de forma muito humilde, assim, até revendo algumas posições dela que ela tinha escrito nas crônicas da Veja. Achei isso foi um ponto muito positivo. Mas, com certeza, uma grande perda para a literatura gaúcha, para uma literatura nacional. Não está entre as minhas escritoras favoritas, mas eu reconheço que ela é uma grande escritora e é uma grande perda. Professor Leonardo Bock, do ponto de vista da literatura, qual é o legado que o senhor julga pertinente a Lia Luft? No meu entendimento, é uma perda muito grande, né? Porque, enfim, eu acho que tem uma coisa dentro na Lia Luft que a questão da mulher ali naqueles anos 60 ali, ela foi bastante corajosa em assumir, né, principalmente a questão da tradução, né, de alguns clássicos. Mas é uma perda muito grande. Eu acho que assim, no aspecto cultural, a gente está perdendo pessoas bem fortes ultimamente no país, né, da música. Nós tivemos aí o João Gilberto, que ninguém falou uma vírgula dele, né? Enfim, e outros tantos. Hoje, inclusive, o Rio Grande do Sul perdeu um outro cara da minha área, que inclusive foi meu professor, o Voltaire Schilling, né, que é não sabia. Um ícone, né, principalmente da historiografia. Mas voltando à Lia Luft, eu também, Lúcia, eu li algumas obras dela, eu não gosto, não me faz bem a literatura dela, né? Inclusive tem uma obra, quer dizer, 3 obras dela que eu considero boas, assim, acho interessantes, mas que pesam muito. É uma literatura que pesa demais, a gente embrulha, né? Que é a reunião de família, As Parceiras e o Anjo da Asa Esquerda Quebrada lá. O Anjo da Asa Quebrada. É isso. Enfim, até esse texto, a Reunião em Família, tem uma passagem interessante. Eu trabalhei quase 20 anos no Colégio Regina Coelho, em Veranópolis, e há muitos anos atrás, uma professora quis fazer um teatro com os alunos e me convidou para participar do texto da Reunião em Família. Eu era o Renato, né, um dos filhos ali E o Dalino Pessim, que tu deve conhecer, a professora botou, porque era interna, era só na turma, né, era o diretor na época, botou como pai do texto lá do Reunião em Família, com um homem muito rígido, etc. Foi interessante. E depois, lógico, a gente acompanhava na Zero Hora, na Veja, enfim. Mas eu devo confessar que os textos não me faziam bem. Eu não conseguia digerir aquilo muito bem. Não sei se é uma coisa assim, um intimismo
negativo, né, que faz com que a gente se sinta agredido até em alguns momentos, mas eu não curtia a literatura da Lia Luft. Me fazia mal. Muito bem. Só fazer Sim, claro. em referência às obras dela, tem um livro dela que é O Rio do Meio, é um livro excepcional. Um livro que Aconselho. E eu, só mais uma colocação entre esse último livro que ela foi editado dela, que é a Reunião de Família, foi logo após a perda do filho dela, o filho dela, 50 anos. Então é um livro bem pesado. Bem pesado, é terrível. Ela teve aquilo. muitas perdas, né? E o filho dela morreu surfando, né? Lá no Moçambique. 50 e poucos anos. Então esse tipo de coisa, assim, esse tipo de texto não me fazia muito bem. Parece que ela ficou sempre muito triste em função desse fato, enfim. José Carlos Breda, na sua opinião e contribuição literária à obra e vida de Lia Luft. Inegavelmente é uma grande perda. Né? A literatura. Eu conheci pouco, assim, convivi algumas vezes com ela quando eu fui chefe de gabinete da governadora Ieda e o marido dela, o Vicente, trabalhava no DAER, era diretor do DAER, e ela, uma certa frequência, vinha ao gabinete, conversava com a governadora. As obras dela eu não li. Eu li na Veja, a Zero Hora. São textos assim que a gente lê e te faz refletir sobre algumas coisas. E tu tem que saber ler aquilo e imaginar o que a pessoa que escreveu quis dizer, o que ela estava passando. Ela às vezes aprofundava nisso, ela externalizava o sentimento que ela tinha, seja da família, seja de algumas questões pessoais, assim, parece que ela transmitia isso nos textos. Mas é uma perda, com certeza, uma perda que a gente sente como pessoa e tudo, e 83 anos, embora uma idade um pouco avançada, mas muito para dar ainda. E olha, foi muito rápido, e aí uma outra lição de vida, né, que ela deixa, e que a gente tem que... Eu passei por 2 cânceres, não foi um só, um agora há pouco tempo, muito agressivo, consegui superar, vencer e tudo, e graças a Deus estou aqui. E ela foi apenas 7 meses, né? Detectou câncer de pele e se tornou disseminou, como é que chama? Uma metástase. E aí não teve volta e ela pediu, eu quero morrer em casa com a minha família. Então isso serve até, nesse exemplo de vida dela, de uma advertência para nós, uma lição de como a gente tem que estar antenado, estar ligado. E, Lúcia, eu concordo contigo, em breve nós vamos ver novos e grandes momentos na humanidade. Eu assim seja. Acompanho, procuro estudar e eu tenho convicção disso. Do jeito que está, não tem mais como. Eu acho que o ser humano vai dar a grande virada e está nas nossas mãos ali. Não adianta esperar que venha de fora. Nós é que temos que fazer isso. E eu concordo com vocês dois e acho que o Ponto a Ponto é uma dessas iniciativas onde a gente coloca cabeças pensantes para vir falar sobre assunto sério. Para nós encerrar esse bloco, doutor Guilherme Damião, vejo que o senhor tem aí a tiracolo, uma obra de Lia Luft. Uma obra dela, A Riqueza do Mundo, 2011. Eu acompanho todos os meus queridos colegas de bancada, e especialmente a Lúcia, na mesma opinião da suavidade que ela teve na troca da Veja pela Zero Hora, né? Eu lembro bem era o Roberto Pompeu de Toledo, a Lia Luft, eles escreviam sempre na última folha da Veja, eram ensaístas que escreviam, e ela sempre teve eu acho que até pela própria linha editorial da Veja na época, né?
exigia uma posição um pouco mais, né? E daí minha esposa, eu estava contando essa história, a minha esposa me chamou a atenção quando eu falava mal do Vicente por causa das estradas do interior, né? E quando ela descobriu que era marido da Lia Luft, ela me proibiu de falar mal dele. Bom, mas daí tu pegas... Eu não li o Reunião de Família, mas ouvi muito, né? E não tive a coragem de ler. Não tive coragem. Tive a oportunidade, não tive coragem de ler. Assim como demorei 10 anos para ler Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, sabe? De falta de coragem de ler, por causa que a gente tem nossas convicções, a gente tem mais espetacular, a gente tem as nossas convicções, a gente tem as nossas construções e não consegui ler. Em compensação, li esse livro aqui, A Riqueza do Mundo, me transmitiu outras coisas dela, muito mais suavidade, muito mais uma linha intimista, talvez até pesada, como o próprio professor falou, né, professor Bock? Mas de frases com o mesmo medo que... Essa aqui é minha esposa, letra dela. O mesmo medo que nos leva a recuar também nos ajuda a enfrentar. Ela fala isso aqui durante um ensaio sobre as fábulas infantis e as adaptações para deixar as fábulas menos cruéis do que elas são no original, né? O trabalho tradutora dela. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, que o lobo efetivamente devora e assassina a vovozinha. E daí depois o lenhador lá esquarteja o lobo na frente da Chapeuzinho. E aqui foi, tirou a vozinha de dentro da barriga do lobo, essas coisas que se contam para as crianças. Torna e ela, mais ameno. Tudo bem mais ameno. E ela fala que privar as crianças da realidade ou deixá-las no ilusionismo, ela talvez fosse um erro. E daí quem vai dizer que ela tem razão, quem vai dizer que ela não tem a razão? No entanto, esse livro especialmente aqui, eu achei ele muito bom, muito suave, perto dos contos russos que eu tinha lido um pouco antes. Mas como pessoa, como figura, como ensaísta, cronista, a importância dela já ressaltada pela Lúcia é inegável, e estamos perdendo gente e não estamos repondo. Ponto importante para a gente deixar bem claro. Nós vamos por um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com um assunto um pouco mais apimentado. Vamos sair dessa suavidade que ficamos nesse segundo bloco para falar sobre os casos de acusação de prática de racismo na rede de lojas Zara. E um abraço para o Fabrício Quadri, que diz que temos belas reflexões nessa noite. 3 minutinhos, a gente volta já para o seu ponto de ancoramento intelectual nas noites de segunda da televisão brasileira. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você.
Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. E para esse nosso último bloco do Ponto a Ponto dessa noite de segunda-feira, o primeiro programa desse ano, onde teremos vários assuntos farpados para falar, vamos trazer um caso que aconteceu também na semana passada e, por coincidência, na capital da Bahia, Salvador. Após polêmicas que foram vinculadas no mês de outubro do ano passado sobre a emissão de avisos sonoros da entrada de pessoas e cidadãos negros que ingressavam nas lojas da Zara, na última semana, Luiz Fernandes Júnior, natural da Guiné-Bissau, foi acusado de furto em uma loja da rede Zara num shopping de Salvador. O detalhe é que ele havia comprado a mochila que teria sido supostamente furtada e foi exigido que ele apresentasse a nota fiscal e montou-se aí uma situação que também polarizou a internet em opiniões. Para a gente abrir a nossa discussão, qual é a opinião da bancada sobre esses casos repetidos de prática de racismo na rede de lojas internacional Zara, que é de matriz espanhola? Professor Leonardo Bock. Primeiro, racismo é crime, né? E como tal tem que ser penalizado. Ponto. Fala-se tanto da Constituição de 88, que deu tantos direitos, ela é maravilhosa. Basta ver essa questão do racismo, né? Com relação a Zara, especialmente, e nada contra qualquer empresa, ela é reincidente nisso. Aquele fato lá de outubro foi uma delegada, né? Vamos lembrar disso. Sim. Né? E nesse caso é reincidente. Não é por nada que notícia de hoje, né, dá conta de que a Zara, a Puma e mais algumas empresas estão sendo denunciadas por uma organização internacional de trabalho que há 2 anos não pagam o salário mínimo na Índia, né? Sim. Não sei se vocês viram essa notícia. E nesse ponto também a Zara é reincidente. É reincidente também nesse ponto. Então, acho que é uma questão da política da empresa, né, de rever isso. Mas a questão do racismo, minha área é história, enfim, e aqui não me cabe
dar aula de história para ninguém, porque também o tempo seria curto, né? Mas o racismo no Brasil ele é estrutural. Essa palavra que tanto se usa, a gente usava lá na década de 80, a questão do estruturarismo, está embutido, né? E nesse aspecto ele é estrutural porque faz parte da estrutura histórica do país, né? Especialmente na questão socioeconômica. Né? A gente sabe, se você for pegar a maioria dos detentos do país, são negros ou pardos. Aqui no Rio Grande do Sul também. Né? Se você pegar a maioria dos jovens assassinados no país, são negros ou pardos. Né? A Elza Soares tem uma música linda, que chama Carne, né? Vocês devem conhecer, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? Então, quer dizer, isso é fato, isso está na nossa estrutura. E essas situações, elas vão acontecer de novo, muitas vezes. Porque em algumas regiões do país, mais que outras, é óbvio, está enraizado no brasileiro a questão do racismo. Né? Aqui na nossa região de imigração italiana, a gente tenta muitas vezes esconder com a peneira, né, não usar, mas todas aquelas expressões, lavoro di nigri, né, nigri corbe rainhas e tutti compagne, são expressões racistas, né, piadas, etc. Só que nós, imigrantes italianos, alemães, até polacos, eu sempre usava isso em aula e até em conversa com as pessoas. Eu digo assim, pessoal, invertam a situação. Imaginamos que o Bock aqui tivesse entrado no país como escravo. O meu tataravô tivesse entrado como escravo. Não como pessoa livre. E que eu fosse negro. Onde é que eu estaria agora? Então isso é racismo estrutural. Isso se reflete no dia a dia. E no caso da Zara, Tiago, se refletiu aí, é reincidente, mas quantas são que a gente não sabe, porque não vira notícia? Sim, quantos casos acabam sendo abafados? Nossa! E no dia a dia, no cotidiano, de tu estar numa loja, muitas vezes, e entrar uma pessoa um negro, e o atendente da loja olhar com cara torta. Aqui em Nova Prata, eu já vi isso. Certo? Então essa questão, ela só vai ser superada com muita política. Política governamental, sim. Política de cota, política de inclusão, certo? Porque é uma dívida histórica que nós temos. Como vai ser feito? Não se sabe. Se tentou um tempo atrás, eu não concordava diretamente com aquelas políticas de cota, mas vamos aperfeiçoando, vamos evoluindo, que a gente vai buscando isso. Porque nós temos isso no nosso dia a dia, é visível, é claro. Né? Cai-se, as pessoas ficam espantadas. A Magalu está abrindo vaga para negro. Vejam, uma loja, uma rede nacional, está fazendo uma política inclusiva. E as pessoas se espantam com isso. Então essa questão do racismo estrutural, ela tem que ser muito discutida e muito mais divulgada. Porque o racismo como eu disse inicialmente, além de crime, o racismo é criminoso, ele é cruel. Só quem sofre isso, nós não sofremos. Eu tenho amigos negros que sofreram. Eu tenho pessoas no meu relacionamento familiar que nos anos 60 não puderam ser sócio de clubes aqui na nossa região. Porque eram negros. Certo? Então, quer dizer, quem sofre isso, nós não sofremos, gente. Tem que se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai ver como que é doído, como que é ruim. Então, vamos lá. Vamos resgatar essas dívidas. Primeiro nós, como pessoas, não reproduzindo na nossa família, lavoro de nigre, não sei o quê, certo? Depois no plano social e depois no plano político.
Isso é renovação. Isso é ser humano novo surgindo. Boicote a Zara? Não. Ensinar a Zara como se faz. Guilherme Damião, como é que enxerga esse novo episódio envolvendo a loja Zara? Já comprou na Zara? Já, não, eu ia comentar isso aí. Eu fui tentar comprar na Zara e não fui atendido. Eu, branco de olho claro. Lá na loja do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Eu morava ali perto, morava no bairro Tristeza. E um dia andando no shopping, entrei, vi uma camisa, quis comprá-la e não vieram me atender, ninguém me apareceu. Né? Então, eu acho que a loja é ruim mesmo. As roupas são ruins. Nunca comprei. Não. Eu depois a minha esposa acabou comprando uma roupa lá e pro meu filho também. Acho que é uma loja ruim, a loja não representa nada. Vai na Renner, que é mais legal. O mesmo tipo de roupa e tu paga menos e não contribui. E o atendimento é bem inclusivo na Renner. Não sei. Não tô querendo fazer propaganda de lugar nenhum, mas a questão do racismo, né? Eu tenho um cunhado que é negro e ele mora em Porto Alegre, trabalha umas 4 quadras, então não pegava ônibus para ir muitas vezes no frio, saía às 7 horas da manhã, botava um agasalho e uma... Deve ter levado uns 150 atraque, né? De atraque, o que tomou de atraque não tá no gibi. Mostrava carteira, sou trabalhador, os caras chutando perna, brigadiano dando soco, assim, então essas coisas. Cara, acontece, é o racismo estrutural, não é só na Zara, é por tudo, né? Mas eu não só pelos casos de racismo e trabalho escravo que já foram denunciados, a Zara, eu acho ela uma péssima loja, não compraria lá, tentei, não fui. Outras lojas também tenho minhas preferências, mas não é porque a Zara, é por causa que é o racismo, né? Tem que ser um assunto a ser debatido diariamente, né? E eu senti uma vez só na minha vida um episódio de desprezo, tá? Que foi muito específico. E eu saí desse episódio pensando justamente nessas pessoas que passam diariamente nisso. O professor colocou bem. Nós não temos essa realidade. Não é nosso isso aí. Não é nosso. Talvez se nós morássemos em outro lugar seria diferente. Mas aqui na nossa região não é nosso. A gente se sentir desprezado pelas pessoas. Eu morei em Casca, em Passo Fundo, em Caxias, em Guaporé, em Porto Alegre. Morei em todas as cidades, hoje estou morando aqui em Nova Prata. Sempre fui bem recebido por todas as pessoas, assim, mas eu tive uma vez um episódio, que não vale a pena contar, que estava num grupo e eu fui simplesmente desprezado por ser diferente daquele grupo, mas desprezado mesmo, ser escanteado, ser ignorado e não ser valorizado. Saí de lá e eu disse, não, cara, imagina quem passa isso todo dia. Né? Então, concordo com o professor, vamos ter que aperfeiçoar todo esse sistema, né? E quem quiser comprar na Zara, que vai, eu não vou. Muito bem, José Carlos Breda, como é que enxerga esse episódio e a repetição dele em pouco menos de 2 meses? Primeiro confessar que estou gostando muito da conversa, né? A gente acaba viajando e ampliando o nosso horizonte. Depois da aula, o professor Bock e as colocações do Guilherme me fez lembrar quando morava na colônia, colono e pobre. Uhum. Aí me fez lembrar isso que você falou. Eu passei por isso. Mas não lembrava mais. Eles falaram daí aquilo veio assim, que era discriminado mesmo, né? Mas a gente vai superando. A questão da Zara, que ela tem outros antecedentes ali, inclusive das fábricas aí de São Paulo, uma época da produção, o pessoal tinha que dormir no local de trabalho, era quase que escravos trabalhando. Eu penso um pouco diferente do professor Bock. Uma loja dessa, sendo reincidente da forma que eu acho que tinha que ter uma pena mais dura e
Daí a pouco fechar mesmo. E se fechar a bodega aqui em Nova Prata, ou Veranópolis, não vai acontecer nada. Agora, se fechar a Zara por causa disso, nem que seja por 30 dias, 60 dias, serve como educativo, eu acho. Porque passou de todos os limites toleráveis. Porque uma vez pode acontecer a falha do funcionário lá. Sempre a culpa do funcionário, não sei o quê. Mas se percebe que há uma linha, um modus operandi da empresa. Então não dá para permitir isso. Não dá para tolerar. E se fizer com 2, 3, os outros vão ter mais cuidado, é a minha opinião nesse aspecto. Na tua fala, Breda, eu me lembro de um episódio que quem relata era o Iotti, né? O cartunista, autor do Raditz. E ele começa com as suas tirinhas, né, no jornal Pioneiro, e depois ganha toda essa órbita que o Raditz tem, né, que ele popularizou o colono. E no começo da obra dele, ele fala que até metade da década de 90, a figura do interior, a figura do colono, a figura do descendente de imigrante, ela era vista com olhos dessa forma também. Era vergonhoso você ter um sotaque diferente, chegar nos grandes centros. Isso era tratado de uma forma diferente. Eu me lembro quando entrei na faculdade e no primeiro semestre da PUC eu respondi o primeiro presente. Um colega meu até hoje, né, de Passo Fundo, Luciano Perufo, um abraço para ele, sentou do meu lado e disse: ó, gringo, eu vou ficar aqui do teu lado porque o pessoal fala muito cantado aqui, eu senti que o teu sotaque é mais grosseiro. Eu disse: não, fica aqui. Então a gente também tinha essa situação. Claro que não são episódios que se possam ser contabilizados como esse fato que a gente retrata. É a questão do preconceito. Todo preconceito é burro, né? Todo preconceito é odioso. Seja qualquer preconceito é odioso. Só que no caso do racismo, né, ele é um preconceito muito mais poderoso que machuca no dia a dia, né? Sim. Nós colonos fomos nos absorvendo, né? Eu passei isso na PUC também. Enfim. E aí hoje você falar que é da Serra Gaúcha, nossa, isso é quase uma outorga de nobreza, né? Um selo de qualidade. Vem lá, né, por causa do vinho e de toda a popularização que se deu para essa rota turística, mas isso também existia, é importante o Breda lembrar. É uma estupidez atroz essa questão do... Não sei, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Sei que existe e tudo, mas é difícil. E principalmente uma loja desse porte. Sendo multinacional, né? Lúcia, para a gente encerrar esse capítulo e essa segunda-feira, o primeiro programa do ano. Bom, o racismo é uma das minhas bandeiras, eu acho, de vida. Eu já briguei tanto por causa de racismo, e aqui em Nova Prata eu tenho muita vergonha de dizer isso, com pessoas da minha relação, com pessoas... E eu sempre termino as minhas discussões com racismo, depois eu volto à Zara para terminar, dizendo que o racismo só tem dois motivos. Ou é ignorância, e isso eu remeto até aos nossos antepassados, né? O nono, a nona, que tinham isso por uma questão cultural, né? Eles não sabiam, não tinham conhecimento, e até é tolerável e aceitável isso, né? Por ignorância ou por maldade. Só tem esses dois. Então, quando a pessoa se coloca de uma forma racista, se coloque, ou tu é ignorante ou tu é mau. Eu sou bem radical em relação ao racismo, né? E tenho muito orgulho eu tenho origem, tenho negros, né, nos meus antepassados, tenho índios, e eu me orgulho mais deles do que minha ascendência europeia. Tenho mais orgulho disso, porque é muito bonito toda a história, são sagas, né, tanto da parte indígena quanto da parte negra. Né? Em relação à Zara, tu colocaste muito bem racismo e crime, então que se aplique a lei. Tanto se for o funcionário, que se afaste o funcionário. Agora, se é uma questão estrutural da empresa, que se penalize a empresa e que ela mude a sua política, né, a sua cultura. E ela é recorrente não só no Brasil, né? Tem episódios fora do Brasil também, né? Muito bem, eu agradeço a todos os convidados que formaram essa primeira bancada de 2022, que é ano eleitoral, então o Ponto a Ponto terá aí suas passagens para fervilhar e buzinar a panela de pressão que vai ser esse ano, o segundo semestre, que
nos aguarde. Mandando um abraço para Renata Cristina Bristotti Farina. Ela diz que o Iotti é amigo do Leonardo. Verdade? Verdade. O Darli Golembieski, que manda o seu alô. A Lorena Volpe Corso, que diz que está muito interessante o programa de hoje. Nós nos despedimos nessa segunda-feira, retornando na semana que vem com os principais assuntos que vão pinicar a sua realidade na internet, nas notícias, nas redes sociais. Enfim, nós vamos em busca desses aspectos que trazem contrariedade e polêmica para colocar aí o ponto de vista da nossa bancada. Muito obrigado a todos, uma excelente semana, um ótimo começo de ano para todos que nos acompanham e uma boa noite. Fique na nossa programação semanal, tudo voltando ao normal na Conecta Mais TV nesse comecinho de ano. Um abraço e feliz 2022.